Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse prefácio dessa obra que é um dos triunfos para mim aqui da nossa editoração de Chesterton, da Sociedade Chesterton Brasil, que é Charles Dickens, Biografia e Estudos Reunidos. Está bem? Então a minha ideia é que a gente passe mesmo, né, naquelas leituras que a gente faz comentando, certo? E aí, aliás, melhor que até com o prefácio, o primeiro capítulo eu acho que vai nos dar ainda luzes mais intensas sobre a qualidade dessa reflexão. Até respondendo que alguns de vocês já me perguntaram assim, mas vale a pena mesmo comprar, por exemplo, esse livro aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês assim, vale a pena comprar tudo o que nós publicamos, certo? Evidentemente que eu sou parte interessada disso, tá? Ponto de vista mais vil, como diz o outro, que é a parte financeira, mas é evidente que eu também sou ponto interessado na divulgação de Chesterton. Agora, eu duvido que vocês peguem qualquer coisa de Chesterton, né, mesmo no dia mais fraco dele, e digam no final da leitura que não valeu a pena ler, certo? E nós temos uma curadoria aqui relacionada às publicações que nós realmente visamos, né, ou a urgência de uma obra, ou mesmo a qualidade e o papel singular que ela tem em meio às várias obras escritas por Chesterton, certo? E esse livro de Dickens é uma dessas. A gente sabe da importância deste livro de maneira geral, né? Não só para a questão do conhecimento de Dickens, mas da crítica literária em si mesmo, né? E da forma de fazer crítica literária. Essa escola chestertoniana que está por ser descoberta, pelo menos no Brasil com certeza, mas eu acredito que ainda em outros lugares. Boa parte da nossa dificuldade moderna com a religião e outras coisas ocorre por apenas uns simples motivos. Nós confundimos a palavra indefinível com a palavra vago. Quando alguém chama um fato espiritual de indefinível, imediatamente imaginamos uma coisa nebulosa, como uma nuvem de contornos borrados. Mas isso é um erro, até do ponto de vista da lógica mais comezinha. Nossos braços, pernas, nosso arroz com feijão são coisas indefiníveis. O indefinível é indiscutível. O meu vizinho de porta é indefinível porque é real demais para ser definido. E existem pessoas para as quais as coisas espirituais estão próximas dessa mesma maneira prática e intensa. Pessoas para as quais Deus é real e real demais para ser definido. É evidente, né? Algumas coisas aqui pode parecer assim, principalmente se a gente parar para pensar, a maneira como nós usamos a expressão definição, né? Nossa, Rodrigo, mas poxa, uma perna é algo que pode ser definido, certo? Um ser humano é algo que pode ser definido, ele falou do vizinho dele aqui, né? Mas o que Chesterton quer colocar sobretudo para nós é que existe um âmbito de definição, aqui está ligado à ideia de restrição, de que eu posso dizer tudo sobre alguma coisa num certo postulado e não há mais nada que seja dito. Que a partir daí tudo vai ser redundância, né? E de fato, uma série de coisas, certo? E na verdade, talvez até a maioria delas, tá? Sempre tem algo que escapa à nossa linguagem, certo? E a ideia de definível está justamente ligado ao quanto algo pode ser definido pela linguagem, certo? Então, assim, até porque, não, Rodrigo, mas eu tenho uma ideia muito clara sobre algumas coisas na minha cabeça, mas eu não encontro as palavras certas. Bom, aí chegamos nós. Até você pode ter algumas ideias muito claras que vocês orientam até o agir de vocês em relação a elas, e tá tudo certo, mas, e aí? Vocês não têm como comunicar isso enquanto vocês não conseguirem colocar, abarcar, definir por palavras isso que vocês visualizam, tá? Em imagens, na mente de vocês, tá bem? Então é isso aí. Mas há uma terceira classe de termos primários. Há expressões populares que todo mundo usa e ninguém é capaz de explicar. Expressões que o sábio aceita e respeita, como respeita o desejo, a escuridão ou qualquer coisa elementar. Os pedantes de clube de debate exigirão dele a definição desses termos. Exigência que ele, por ser sábio, negar-se-á rotundamente a cumprir. A palavra que não tem definição é a palavra que não tem substituta. Se um homem recorre o tempo todo às palavras como vulgar e hombridade, ou hombridade,
Não devemos presumir que essas palavras não significam nada só porque ele não sabe o que significam. Se ele soubesse o que significam, diria seu significado em vez de dizer a palavra. Quando Galo de Briga, esse pensador de primeira, repetia ao Sr. Toots, é maldade e isso é que é maldade, estava usando a linguagem de maneira mais sábia possível. Pois o que mais poderia dizer? Não há outra palavra para maldade senão maldade. O homem precisa ter sido muito malvado um dia para poder definir a maldade. Justamente pode ser uma palavra indefinível. É que ela é uma palavra indispensável. Na linguagem do dia a dia ou em qualquer dos nossos jornais, podemos encontrar a mais importante frase. A solta, mas... essa oração aqui fica, né? Na linguagem do dia a dia, ou em qualquer dos nossos jornais, podemos encontrar a solta, mas importante frase. Por homens como Thackeray, Carlyle ou Dickens. Não descartemos essa expressão só por considerá-la meio solta ou arbitrária. Grande. Grandes homens, aí na verdade ele está falando disso, né? A frase é essa: por que não temos mais grandes homens hoje? Por que não temos grandes homens como Thackeray, Carlyle ou Dickens? Não descartemos essa expressão só por considerá-la meia solta ou arbitrária. Grande significa sim alguma coisa. E para testar a sua realidade, basta notar que aplicamos de maneira instintiva e decisiva a alguns homens e a outros não. Principalmente, nós a aplicamos de maneira instintiva e decisiva a 4 ou 5 homens da época vitoriana, 4 ou 5 dos quais Dickens não eram menos importante. Vemos que o termo se adequa a algo definido, independentemente do significado de grande. Dickens era esse significado. Mesmo o sujeito meticuloso e infeliz, incapaz de ler seus livros sem sentir uma exasperação contínua e crítica, aplicaria a palavra a ele sem pensar 2 vezes. Intui que Dickens era um grande escritor, mesmo que não seja um bom escritor. Ele é tratado como um clássico, ou seja, como um rei a quem se pode abandonar, mas que já não se pode ser destronado. A atmosfera da palavra grande me impregna. Curiosamente, não conseguimos fazê-la impregnar a nenhum homem da nossa própria geração. Grande é o primeiro adjetivo que o mais arrogante dos críticos modernos aplicaria a Dickens. E grande é o último adjetivo que o mais arrogante dos críticos modernos aplicaria a si mesmo. Não ousamos afirmar que somos grandes homens, ainda que nos afirmemos superiores a eles. Maravilhoso. Vale a pena, né, um comentário sobre esse termo grande. Olha que interessante o que Chesterton nos traz. Quem consegue definir o que é grande? Aí o Chesterton comenta que ele considera que esse apelido, o título ou epiteto, só é dado para 4 ou 5 homens na era vitoriana. Essa era vitoriana que conheceu Lord Nelson, essa era vitoriana que conheceu, vamos falar aí de grandes primeiros ministros, temos aí de Israel, essa era vitoriana que conheceu autores como, por exemplo, Arthur Conan Doyle, conheceu, e assim vai, tá? A gente teria mais exemplos para dar, mas para não estender muita coisa. Então nós temos várias figuras na era vitoriana que são importantes. E o Chesterton diz, olha, as 4 ou 5 que nós podemos chamar de grande, que sentimos que são grandes. E aí me chama a atenção também, porque eu lembro que tendo aulas de patrística, que não conhece isso, o cristianismo teve um grupo de autores primordiais, assim, que são meio que os fundadores, os primeiros que refletiram, né, que juntaram razão e revelação e procuraram entender as consequências de afirmar as coisas que se afirmava, tanto na Sagrada Escritura como no Relato dos Apóstolos. Eles são os padres da igreja. No mundo ocidental, esse período vai até o século VII, no mundo oriental vai até o século VIII. Né? E, de fato, poucos caras, dentro desse período tão longo, porque é um período razoavelmente longo, recebem um nome de grande. Né? Nós temos aí São Basílio Magno, São Gregório Magno, São Leão Magno. Eu acho que é difícil eu me lembrar de outro Magno. Né? Eu lembro desses 3.
e já não consigo me lembrar mais, certo? Então, quer dizer, toda essa figura, e São Gregório, não, São Gregório Magno não é São Gregório Magno, é ainda da Patrícia. Tem o Gregório VII, que é muito importante por causa da reforma gregoriana, mas não é ele o Magno que eu me recordo. Então vocês percebam, essa expressão grande, de fato, não só na apreciação do Chesterton, ou no caso do contexto sociocultural do Reino Unido da época dele. Em todo o tempo esse nome grande não foi atribuído a qualquer um. Nós não temos nenhum outro monarca que eu me recorde no mundo antigo grego foi chamado de o Grande. Nós temos Alexandre o Grande. Talvez nós tenhamos aí depois, muito tempo depois, nós temos a figura. Alguém vai falar que tem Herodes o Grande também, que recebeu esse epiteto, tá bom? Que é anterior, que não é anterior, né? Que é posterior a Alexandre. Mas parece que Alexandre inaugura, né, esse nome o Grande. Aí também tem no mundo oriental, você tem figuras, se não me engano, Dário I é grande também sobre que contexto ele acaba ganhando esse título, talvez tenha sido até depois da reflexão grega, tá? Mas, de toda forma, é isso. Não é de qualquer homem, que qualquer sociedade que nós temos conhecimento chamou um grande. E o que é ser grande? Como é que a gente faz o checklist do grande, do cara fulano o grande? Ele tem que conquistar muitas terras, ele tem que fazer muitas reflexões, né, filosóficas, ele tem que fazer muitas obras de arte, ele tem que realizar... O que tem que realizar o cara que é grande? Então, de fato, essa ideia que ela é indefinível, né? Vejam o esforço que ele está tentando fazer aqui. Tentar dizer, não, esse cara tem tanto, que nem, por exemplo, um título lá, laurea acadêmica da faculdade. Então, se você tiver tantas notas tal, se você fizer um coeficiente geral tal, se você não cometer esse equívoco, não der esse tropeço, ao terminar o curso você ganha a laurea acadêmica. Não existe isso, né? Não é tipo uma laurea acadêmica ou uma premiação, uma honra ao mérito dada por uma faculdade, uma instituição assim. É o que tem que ter para ser grande. Mas, de fato, uma hora parece que essa é uma aura, que ela é uma espécie de, sei lá, como se viesse a musa e colocasse esse louro sobre a cabeça do sujeito, e todos, depois da primeira vez que averbaram isso, não, fulano o grande, as pessoas olham e veem assim, combina, define, diz o que a gente queria dizer, né, de grande. E aí perguntar, né, ao sujeito, tá, mas o que é ser um grande? E aí o Chesterton faz justamente isso, olha, não é algo que eu posso te dizer, é algo que eu posso te mostrar o que é um grande. Então eu vou te mostrar então o que é um grande. Eu preciso conhecer os grandes para entender o que é a grandeza, até como isso, né, como uma espécie de universal, certo? Então eu tenho que conhecer os grandes. E aí eu tenho a proporção de quem é grande e quem não é também. Poxa vida, não, fulano fez isso, nossa, mas para fulano ser grande ele fez muito mais. Para fulano ser grande ele compreendeu muito mais. Para ser o grande, esse cara aqui foi muito mais bondoso que esse outro. Tá? Então a gente começa a ter essas... E aí, o que é o grande pulo, na minha opinião, em relação a isso que o Chesterton percebe? Essas coisas são... É muito real essa sensação acerca da grandeza de uma personalidade, porque a gente vivencia isso. Né? Porém, ao mesmo tempo é indefinível. Tá? E aí o Chesterton entra quase sem querer na questão do indefinível, que também pode ser, né, dito como não equacionável. E por ser indefinível e não equacionável, muitas vezes vai ser detratado como coisa de segunda categoria, não é bem científico, não é bem factível. Porém, se essa pessoa não impactasse de uma maneira tão grande na sua sociedade, na sua cultura, no seu tempo, ele jamais teria sido chamado de grande. Ou seja, as pessoas estão sentindo o tempo inteiro a influência da existência daquela pessoa ou da passagem daquela pessoa sobre o mundo. Só que eu nego esse fato de que existe algo que eu chamo de grandeza nesse sujeito e que está presente e ressoando até hoje. Por quê? Porque ele não é equacionável. Né? Então isso talvez mostre um pouco os dilemas que nós temos em relação a o que Chesterton vai dizer logo em seguida. Eu não vou ler agora propriamente, porque também o tempo já nos vai, mas o Chesterton diz logo em seguida o seguinte: existe uma certa ideia
né, que se tornou difusa na contemporaneidade, especialmente a partir de certos movimentos revolucionários, que, com toda a crítica que nós possamos fazer, popularizaram a ideia de igualdade, ou de que um homem que realmente batalhasse, trabalhasse duro e desse o melhor de si, poderia chegar a ser um grande homem. E ele disse assim, isso foi importantíssimo, porque a época de Dickens era essa época. E se eu tenho muitos homens sonhando em ser grandes, pelo menos alguns vão vir a ser. E é claro que Chesterton meio que constata que ele está numa época em que a ideia de poder ser grande é algo que não está tão em alta. Então é algo que está meio colocado de escanteio, considerado quase uma impossibilidade pelos homens do seu tempo. Então a coisa é assim, por que não se tem mais grandes homens no tempo de Chesterton? A resposta seja porque nós tivemos vários grandes homens, porque essa é uma geração surgida de grandes homens. E agora, porque a geração em que Chesterton fala é justamente essa, é a geração, né, período eduardiano para frente, ou seja, a partir, né, dos 1900, certo? Então o que eu tenho? Essa geração foi uma geração que foi criada pelos grandes homens. E que começa a sofrer pelo fato de dizer que tem um grande homem ou não. É claro que Chesterton, né, tem grandes figuras que são contemporâneas dele. Né? Mas de alguma forma que ele constata é isso, que havia uma crença mais profunda na ideia de que qualquer homem que desse o seu melhor poderia chegar a ser grande. E que agora, de alguma forma, essa crença vai se esvaindo, e especialmente depois, certo, das dificuldades que o mundo ocidental, né, vai enfrentando cada vez mais com as guerras coloniais e assim por diante, certo? As coisas começam a tomar uma proporção muito grande e talvez isso seja uma pista do porquê o homem começou a se tornar cada vez, na sua própria mentalidade, na sua própria visão de si mesmo, cada vez menor. É algo que vocês acabam percebendo justamente quando alguém vem com aquele famoso discurso: nossa, mas como não pode ter vida? Como não terá? Isso já fala em termos de certeza, né? Como não vai ter vida em outros planetas, sendo que o homem é esse pontinho no universo, um universo quase infinito? Perfeito, não é questão de ter ou não ter vida em outros planetas, isso aí não está nem em questão. Não está em questão porque eu não me coloquei a questão, não é que eu tenho certeza que tem ou não tem. Mas o ponto é esse, é a sensação de grandeza que o homem vai tomando e que já está bastante avançada na época de Chesterton e Dickens, de Dickens e Chesterton, melhor dizendo, vai se tornando cada vez maior e, na verdade, o homem contemporâneo tem muita dificuldade de entender qual o seu significado, qual o seu papel e se ele ainda tem importância no meio das megalópolis, das relações superfluídas ou mesmo dessas relações tão distantes entre um indivíduo e uma abstração chamada Estado ou outras coisas do tipo, né? Parece que essa grandeza era mais fácil de atingir quando o mundo era menor, vamos chamar assim. Eu vou ficando por aqui, certo? Com isso pretendo instigar vocês à leitura desse livro e também, sobretudo, à aquisição desse livro, certo? Mas a leitura, porque com certeza vai trazer para vocês muitas luzes interessantes, sobretudo para você que já leu alguma ou várias obras de Dickens, certo? Mas também é um convite para você começar a leitura de um dos autores mais brilhantes, um autor preferido, um dos preferidos do Chesterton. Está bem? Vou ficando por aqui e até a próxima.